E hoje a gente está aqui com as crianças nessa dinâmica de que, pais, a gente precisa sentar no chão com os nossos filhos. Eu sei que não é fácil. No dia a dia eu também não sou muito suscetível a fazer isso, mas a gente precisa se exercitar nessa dinâmica. E eu sei, Beatriz, que você canta uma música quando você vai para a escola, ou volta da escola, enfim, vai para o mercado com seu pai e sua mãe. Qual é a musiquinha que você canta no carro? Canta pra gente ouvir. Tá bom. É do Senhor também, né? Porque... Ai, gente, eu tô com muita vergonha, não adianta ter vergonha. Quer que a Mônica te ajuda? Vai, canta junto. Teus anjos aqui, Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixe que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Muito bem, gente. Que coisa mais fofa. Parabéns. Padre, o senhor saiu para o intervalo e certamente com uma preocupação como padre da questão com os pais, é isso? Exatamente. A gente estava falando sobre isso aqui no intervalo e vamos perguntar para o padre Erickson, que trabalha com a catequese. E é importante porque, por ser um padre mais novo, também tem uma visão tanto da formação, né, atualizada, quanto das gerações mais novas, quais são os desafios. A gente vê a cada fase, a cada tempo, as mudanças muito rápidas das gerações. E uma das preocupações é como a gente lidar, porque os pais, a gente sabe que os pais são os primeiros catequistas, mas a gente sabe que às vezes falta a catequese para os próprios pais. Como que a catequese tem cuidado dessa parte, padre? Da evangelização, sabendo que às vezes precisa também cuidar dos pais? Se faz alguma reunião, alguma coisa com os pais, como que é feito? Sempre tem que lembrar, padre, que a família é uma igreja doméstica. Exatamente. Então não adianta na catequese a gente aprender tanta coisa, ensinar para as crianças, se quando ela chega em casa ela desaprende tudo, com o mau exemplo dos pais, com o mau testemunho. Às vezes o pai só chega à igreja, deixa a criança para o catequista. Sim. Então a catequese hoje tem procurado sempre trabalhar a dinâmica familiar, envolver os pais. Hoje é uma catequese mais celebrativa, envolver então os pais nas celebrações, pedir que eles frequentem a missa, pedir que eles insiram também seus filhos em toda essa dinâmica e que possam rezar com seus filhos também. Então hoje a gente fala de uma catequese familiar. Exatamente. Até assim, é importante isso que o senhor falou, falando que é uma catequese mais celebrativa. Tanto que houve um tempo que a gente falava da aula de catequese, né? Hoje a gente fala, mesmo a professora, né, sabendo, é professora de profissão, mas a gente fala dos encontros de catequese, a gente trabalha de forma que a catequese tem a ver com esse sentido celebrativo, no Brasil todo. Então, assim, essa catequese celebrativa, ela envolve os pais tanto para formá-los, mas assim, ela também faz as crianças, assim, marca algumas etapas para as crianças, né? Existem celebrações próprias para marcar. A igreja trabalha hoje com a inspiração catecumenal. Olhando para a igreja primitiva, ela resgatou isso com o Concílio Vaticano II, então ela traz essas etapas. Um livro de cabeceira para a catequese hoje é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que no 5º capítulo fala sobre as crianças em idade de catequese. Exatamente. Então, que ritos fazer, a importância de entregar o Pai Nosso a eles, entregar o creio, explicar o que significa cada artigo de fé, dar às crianças essa oportunidade também de mergulharem no mistério sagrado. Vocês passaram por isso também, a Mônica e o Cauã? Vocês passaram por isso de receber numa missa a Bíblia, receber o creio, o Pai Nosso também? Olha, eu tava tendo aquelas aulas, né, pra ser pequena alcoólita. Alcoólita, não sei como fala. É alcoólita, isso? Mesmo. Mas eu acabei parando porque tava ficando difícil pra mim, eu tinha muitos compromissos no dia. Então eu não fazia mais. Mas na catequese você recebeu? Na catequese eu continuo, né, fazendo as mesmas coisas. E agora eu pedi pra ler lá na frente, né? Então isso lá tá na sendo missa? Isso, na missa. Gente, olha que legal o que a Mônica tá falando, porque a primeira vez
na minha vida, olha que eu já tenho 10 anos no jornalismo, a primeira vez na minha vida que eu peguei um microfone na mão foi na catequese, no dia da primeira Eucaristia, para fazer a leitura na missa. Então, isso que a Mônica está dizendo é tão importante para a criança, para o adolescente. Eu lembro que eu ensaiei aquela leitura, gente, umas 2.000 vezes na frente do espelho, aquilo me dava dor de barriga, dava tudo. Mas foi uma memória espiritual que eu carreguei para a minha vida. E diz uma coisa, como é a sua sensação, como você se prepara para fazer a leitura na missa? Olha, eu fico bem calma, né? Eu tenho que pensar que não vai dar nada de errado, que eu tenho que me sentir num lugar confortável, né? Então eu pego, respiro fundo, começo a ler e vamos em frente, né? Vamos chegar lá, vamos respirar, fingir que tá tudo bem, não vai acontecer nada de ruim e vamos ler tranquilamente, como se eu estivesse lendo para Deus. Que lindo, quer dizer que você se coloca num lugar sagrado. Sim, isso mesmo. E aí eu tô com algumas curiosidades aqui na minha cabeça, né? O padre também deve estar. Como é que é a sua relação com Deus? Quem é Deus para você? Olha, para mim Deus é meu Pai, meu Salvador, meu tudo. Como o padre mesmo falou, né? Temos que amar Ele primeiro de todas as coisas, né? Tanto é que é os mandamentos. E meu relacionamento com Deus, eu acho que eu tenho que melhorar mais. Eu tenho que ir mais na igreja, eu tenho que acompanhar mais a missa, tenho que usar mais o terço. E quando você tá meio borocochô, aconteceu um problema lá, um negócio que te aborreceu, você consegue dizer, ai meu Deus, eu não tô legal hoje, você podia me ajudar? Você consegue rezar assim? Olha, rezar não, né? Mas eu fico, Senhor, me ajuda, Anjinho, me ajuda. Mas isso é uma oração, assim. É uma forma de oração. Que lindo, eu fico assim. É isso aí, tá certíssimo. Você tá começando sua relação com Deus. Depois você vira adulta, você só enumera mais a lista de problemas. Mas é isso aí, né, padre? Meu Deus, me ajuda, né? Isso continua até hoje. Até hoje. A gente que é padre também, né, padre? A gente reza. Existem as orações, vamos dizer assim, devocionais, as orações rituais, que a gente reza ou de forma decorada ou lida, mas a oração precisa também brotar do coração, aquilo que é sentimento. E garanto que em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, minha oração foi falar, Senhor, me dá força aí, que a coisa está complicada. Essa história, eu costumo dizer que essa história que fala, né, Deus dá as piores batalhas para os seus melhores soldados. Eu costumo dizer, Senhor, vai devagar, eu não sou tão bom soldado assim, não. Vai devagar. Não é? Aproveitando, Dona Conceição, a senhora como catequista, a gente falou da questão dos pais. O que a senhora percebe de maior dificuldade dos pais, a maior preocupação deles em relação à fé? Porque eu acho assim, às vezes a gente questiona ou critica até que os pais não participam tanto quanto a gente gostaria. Por outro lado, a gente agradece que ainda os pais levam as crianças, né, na catequese. Então, o que a senhora percebe assim, no contato com os pais das crianças da catequese? Qual o processo que eles vivem? Porque eu percebo que eles vivem também um processo, mesmo que eles não participem tão ativamente, durante a catequese eles também têm um processo de aproximação, talvez, da igreja. Isso acontece? Sim, acontece bastante, tanto é que nós temos catequistas que eram as mães que levavam as crianças para se prepararem, né, para os sacramentos, que hoje em dia não é mais a preparação para os sacramentos, mas para a iniciação à vida cristã. Então, nós temos catequistas que vieram e se sentiram, sabe, imbuídas desse sentimento. Então, isso foi uma coisa muito bonita. E hoje em dia, elas tentam carregar as amigas, sabe, dão um testemunho. Então, isso é muito importante. Agora, hoje em dia, também com todo esse tormento de vida, digamos assim, né? Uma vida muito atribulada, né? Então, fica difícil para os pais também. Então, a igreja, tanto a catequese, tem que oportunizar situações para que elas possam participar. Exatamente. Dar oportunidade. Eu quero aproveitar isso que ela dizia, dessa vida mais agitada dos pais,
E essa unidade que a igreja faz com os pais, né? Não é uma relação de divisão com os pais, vocês pais, né? Não, a gente quer uma aproximação, a gente precisa do apoio, né? Porque a catequista sozinha não faz nada, o padre sozinho não faz nada e a família sozinha não faz nada. Pronto. Então, quando a gente dá as mãos, essa relação fica melhor. E, gente, a gente precisa se sentir confortável na nossa comunidade. A gente não pode se sentir acuado. Então, se você tá aí, tá meio sem graça, ou não tô participando muito, dá para voltar a hora que você quiser. As portas estão abertas, vá procurar ajuda. Acho que isso é importante falar. E a gente encontra muitas pessoas meio desanimadas. Não, ergue a cabeça, vai participar. E aí, eu sei que as crianças treinaram algumas perguntas para fazer para os padres. Lembram disso? Estão conscientes disso? E quer começar, Mônica? O Cauã vai pensando aí. Quero fazer uma pergunta para os padres aí. Que pergunta vocês querem fazer? Ah, meu Deus. Bom, padre. Lá. Agora veio, né? Padre, eu queria te perguntar, né? O que é religião para o senhor? Religião é religar-se com Deus. Então a missão do Filho de Deus, Jesus Cristo, foi essa. E quando ele subiu ao céu, então ele deixou a igreja. Então religião é isso, é religar-se com Deus. Cristo nos deixou a Igreja Católica para isso. Para de novo nos unirmos a Deus, através dos ritos que Ele nos deixou, das celebrações, através da oração. Tudo isso nos religa ao nosso Pai. Cauã. Quando você era padre, quando você ainda não era padre, o senhor ia bastante à igreja? Olha, Cauã, eu tenho uma história bem diferente. Eu fui batizado aos 15 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro e meus pais não eram tanto de igreja. Então, a partir dos 13, eu comecei a igreja por conta. E aí, eu pedi o batismo e aos 15 anos eu fui batizado. Hoje eu estou com 29. Então, falar desse tema eu até acho pertinente, completando 2 meses de padre por isso. A importância da família. Como eu senti falta na minha tenridade de rezar, de ser criança com Deus, de ter essa aproximação. Então, um recado que eu deixo hoje para os pais, como é importante isso, né? Levar os filhos para a igreja e não só, mas rezarem com eles, ensinarem as orações, explicar por que unir as mãos, explicar que a gente tem alguém que olha por nós, que é por nós, explicar a participação e a importância de Deus na nossa vida. Que bacana. Muito Tem alguma especial pergunta isso. para o Padre Reginaldo? Pode fazer a mais difícil para ele, não tem problema. Padre, qual passagem da Bíblia você gostaria de deixar para nós crianças? Que ótimo. Ai, que lindo. Tem uma passagem bíblica que é a força para mim, assim. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A consciência que a gente precisa ter, todos nós, em qualquer fase da vida, de que mesmo que as coisas em algum momento não sejam como a gente gostaria, tudo concorre para o bem. Quer dizer, quando a gente ama a Deus, Ele vai direcionar todas as coisas e mesmo em momentos difíceis a gente vai passar. Se a gente amar a Deus, tudo vem por aqui. É mais ou menos assim, Deus primeiro, tudo no seu lugar. É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para fazer para Conceição. Isso, Vamos lá lá. então, bora lá. Vocês na catequese têm a gincana bíblica? Sim, nós fizemos agora no mês de setembro, né? Mês dedicado à Bíblia. Fizemos uma gincana entre todas as turmas de primeira Eucaristia. E o fruto da gincana foi a arrecadação de alimentos que foram doados para uma entidade que a nossa paróquia sustenta, né? Uma entidade de crianças carentes e com deficiência. Sim. Então foi muito bom, foi muito rico, porque todo aprendizado foi através do lúdico. Então, dramatizações, também uma forma gostosa de aprender, né? Então, foi sucesso. Que bacana. Os pais também participaram, aqueles que puderam É participar. muito divertido, né? E, de uma forma ou de outra, você vai conquistando, né? Olha, bom O Cauã demais, tá te gente. olhando muito. Você tem uma Vai pergunta perguntar? para ele? Pode perguntar. Senhor, o que é ser católico? Então, a palavra católico quer dizer universal, né? Na verdade, quando a gente fala de católico, a gente está dizendo de universal, que a igreja é para todos, né?
Então, exatamente por essa consciência, ser católico é a gente estar aberto a todos, a gente estar disposto a amar a todos, independente de qualquer circunstância, inclusive as outras religiões, outras doutrinas, outras maneiras de viver a fé. Ô, gente, só que nós estamos passando o nosso tempo. Eu vou fazer um convite especial, exatamente, para que a gente possa rezar junto. A gente falou do Pai Nosso, hoje o Pai Nosso é a oração que Jesus ensina hoje. Então, eu quero convidar a gente a rezar o Pai Nosso, porque a gente vai saindo do bloco com essa oração. Vamos das mãos? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.